No vídeo de hoje, eu vou contar sobre 6 alimentos que podem ser muito prejudiciais e causar doenças graves para a nossa saúde. E o primeiro deles, não se assustem, é o açaí. O açaí é uma fruta nossa, típica aqui do Brasil, que tem vários benefícios para a nossa saúde. Isso porque ela é rica em antioxidantes, em fibras, em vitaminas, minerais. O perigo é que se o açaí estiver contaminado com um barbeiro, ele pode facilitar a contaminação e o desenvolvimento da doença de Chagas. A doença de Chagas é uma doença de um protozoário chamado Trypanosoma cruzi, que infelizmente não é raro no Brasil e na América Central, que é transmitido por esse barbeiro, que é um inseto que muita gente conhece, inclusive, e quando esse barbeiro ele defeca na plantação de açaí ou quando ele é processado, de repente ele é esmagado junto ali no processamento do açaí, a gente pode ter esses protozoários, esses bichinhos que causam a doença de Chagas junto do fruto. E daí se a pessoa for comer açaí que não foi muito processado corretamente, não foi muito lavado corretamente, a gente pode consumir o inseto e as fezes desses insetos e a gente pode ser invadido por esse Trypanosoma cruzi e correr o risco de contaminação e desenvolvimento da doença de Chagas. Então é importante a gente comer açaí, mas de uma procedência e de uma origem conhecida. O segundo alimento é a carambola. A caramboxina é uma toxina natural encontrada na carambola que ela pode afetar o nosso sistema nervoso, ou seja, nosso cérebro, nossos nervos. Essa toxina ou essa substância, ela é normalmente eliminada do nosso corpo por meio da filtração, do funcionamento normal dos nossos rins. Mas se a gente tiver um paciente que tem problema na função dos rins, seja um rim mais fraco, ou seja, aqueles pacientes que precisam de diálise, a gente não consegue eliminar normalmente essas substâncias. A gente não consegue excretar, jogar para fora do nosso corpo. E essas substâncias elas vão se acumular no paciente que come a carambola. E acumulando a caramboxina no sangue, a gente pode resultar numa série de efeitos tóxicos, como confusão mental, soluços, hiperatividade, ou seja, o paciente fica muito agitado, convulsão, uma fraqueza generalizada, insônia e até em alguns casos descritos na literatura como coma, que o paciente fica desacordado. Vejam bem, nem todas as pessoas com doença renal vão ter a mesma resposta a essa substância, mas a gravidade dos sintomas é tão grande que a gente pede para os pacientes que têm problema renal não comer carambola, porque a gente sabe que pode causar muito problema e que pode ser evitado. E aqui um alerta, quem tem disfunção dos rins tem que conversar direitinho com o nefrologista para saber o que você pode e o que você não pode comer. Tudo bem? Além disso, a carambola ela pode gerar um acúmulo de ácido oxálico. O que é isso? Basicamente, quando uma pessoa come carambola, essa substância que está presente na fruta, ela pode se acumular nesses rins que estão mais fracos. Nos pacientes que têm o rim com uma disfunção, o corpo não consegue eliminar corretamente essa substância e pode predispor à formação de cálculos renais. Então, cuidado com isso daí. O terceiro alimento é a lixia. Olha essa história. Em 2017, na Índia, várias crianças começaram a ter alguns sintomas neurológicos, como inflamação do cérebro, perda de consciência, desorientação, convulsão. Infelizmente, a gente tem relato de que muitas crianças não sobreviveram a esses episódios e houve um grande número de mortes relacionadas à lixia. E muita gente na ocasião não entendeu. Até organizações europeias foram estudar o caso junto na Índia e depois que muita gente investigou, uma possível ligação entre esse surto foi associado às lixias. Por quê? Porque estava numa época da estação das lixias, que era mais ou menos no meio do ano, e muitas crianças lá, por terem uma condição de vida mais complicada, passarem fome, comiam muitas lixias, porque tinha abundância. Durante a noite, quando voltavam para casa, elas não jantavam. Causavam uma redução na glicemia por uma substância presente nela, que causava sintomas graves como febre alta, confusão mental, convulsão. E essa teoria foi levantada porque a lixia tem a hipoglicina A, que pode causar hipoglicemia de fato. Então, um paciente que não comeu direito durante o dia e comeu muita lixia, por ter essa substância, o açúcar caía muito. Isso acontecia principalmente durante a noite, quando essas crianças estavam em casa. Então, elas ficavam na escola durante o dia, comiam muita lixia. Quando elas iam para casa, faziam hipoglicemia dormindo,
acordavam já com várias complicações neurológicas e tinham todos esses efeitos negativos. E daí o que as autoridades de saúde locais aconselharam foi que as pessoas não permitissem que as crianças comessem lichia sem outros alimentos, com o estômago vazio, para garantir que elas tivessem refeição adequada antes do consumo dessa fruta. Por quê? Porque se elas tivessem uma alimentação adequada, elas teriam mais açúcar no sangue e a lichia poderia baixar o açúcar, que não causaria problema. E isso ajudou depois a reduzir o número de casos associados a essa doença. Pessoal, antes de continuar, queria pedir a gentileza de vocês se inscreverem aqui no meu canal, deixem um like, ativem o sininho, isso me ajuda a crescer no YouTube, compartilhem esse vídeo com quem pode gostar desse conteúdo, me ajuda muito, por favor. Continuando. O quarto alimento que vai surpreender vocês também é a mandioca, que ela é uma raiz comestível, por sinal muito gostosa, e elas têm algumas toxinas que são chamadas de glicosídeos cianogênicos. Como o nome diz, cianogênicos são substâncias que podem se transformar em cianeto de hidrogênio, que é uma substância muito perigosa e letal em doses altas. E quando essas mandiocas são ingeridas crus ou mal cozidas, a gente tem acúmulo dessa substância e pode ter intoxicação por cianeto, que pode resultar numa intoxicação grave alimentar. Os sintomas de envenenamento por cianeto podem ser obstrução aqui da garganta, dificuldade para respirar, náusea, vômito, dor de cabeça e, nos casos mais graves, tonturas, falta de ar, aceleração da respiração, desmaio, taquicardia e até morte foram documentadas. Os sintomas geralmente eles começam de 4 a 6 horas depois de uma ingestão de bastante quantidade de mandioca, que é uma fonte de alimento muito comum no mundo todo. Qual a orientação, pessoal? Que a mandioca doce ela seja cozida para reduzir o teor desse cianeto, e a mandioca amarga, que é outro tipo de mandioca, ela tem mais toxinas ainda e ela deve ser preparada com cuidado. E as sociedades médicas recomendam mergulhar em água por 4 a 6 dias, secar bem no sol ou assar, e a camada externa raspar para tirar o restante e transformar em farinha. E o que acontece? Durante as secas, principalmente em países mais subdesenvolvidos, quem vende mandioca muitas vezes não faz esses processos adequadamente, o que pode levar aí a maior concentração dessas substâncias. Portanto, é fundamental que a gente siga procedimentos para conseguir preparar a mandioca de uma forma segura. E o quinto grupo de alimentos são algumas sementes. O caroço de algumas frutas, como damasco, cereja, pêssego, pera, ameixa, vai ter uma toxina natural, também vai ter o glicosídeo cianogênico. A polpa da fruta não é tóxica, mas quando as sementes são mastigadas, esses glicosídeos, eles podem se transformar em cianeto de hidrogênio, como ali eu expliquei na mandioca, que em doses altas elas podem ser letais. É por isso que muita gente não recomenda comer os grãos dentro dos caroços dessas frutas. Embora não seja recomendado, algumas pessoas usam grãos de damasco, por exemplo, moído ou inteiro, para dar sabor para alguns alimentos, para temperar, pensando ser um alimento saudável, né? Ou para aumentar a quantidade de fibra. Mas o que as pessoas não sabem é que essas sementes elas podem ter um risco de envenenamento por cianeto. E até especialistas da Autoridade Europeia para a Segurança de Alimentos avaliaram que não é seguro para os adultos comerem mais do que 3 pequenas sementes de damasco de uma só vez. Para uma criança pequena, então, um grãozinho já pode aumentar o risco dessa criança. O sexto alimento são as batatas. Se as batatas que vocês têm em casa começarem com um tom esverdeado, começarem com brotamento, fiquem atentos, porque nessas regiões a gente pode ter uma concentração de solanina, que ela é produzida pela planta da batata como uma defesa contra insetos, doenças, predadores. Mas a solanina ela é encontrada principalmente na pele. Então, quando essas partes verdes da planta elas vão aparecendo, é onde a gente tem mais quantidade de solanina. Se a gente consumir ela em grande quantidade, ela pode ser tóxica para a gente, podendo causar sintomas de intoxicação, que podem ser náusea, vômito, diarreia, dor de cabeça, tontura, fraqueza, confusão e até tem descrição em casos graves de convulsão e coma. Muito embora alguns casos graves de intoxicação por solanina sejam raros, eles podem ocorrer se a gente consumir grande quantidade de batatas verdes cruas ou mal cozidas. Principalmente as crianças, os idosos e as pessoas com algum problema de saúde, elas vão ser mais sensíveis aos efeitos tóxicos dessa solanina. E se a gente consumir essas batatas, a gente vai sentir um sabor amargo, uma sensação de queimação na boca. Pode ser um sinal de que aquelas batatas não são boas para consumir. Então evitem comer batatas que apresentem sinais de cor verde, de apodrecimento ou até de brotamento.
E as batatas de casca vermelha, né, aquelas mais avermelhadas, elas camuflam esse verdeamento e tem que tomar muito cuidado. Então, o que a gente recomenda? Que elas sejam armazenadas em local mais fresco, escuro, mais seco, que a gente lave as batatas antes de cozinhar, descasque, tire essas partes, essas áreas verdes, né? Ou até, infelizmente, se tiver muito ruim a batata, desprezar. E se elas tiverem um sabor amargo e causarem sensação na boca, não consuma as batatas. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, é um tema bem interessante. Deixem um like, comentem, se inscrevam no meu canal, me sigam lá no Instagram. Compartilhem com quem pode gostar desse conteúdo. Assista esse vídeo que eu vou deixar aqui no finalzinho sobre os perigos do excesso de vitamina D. E até a próxima!